Amém. Estamos começando. Os irmãos estão chegando. Fabiana. Amém. Muito bom. Os irmãos estão chegando para a nossa live. Nossa live com o irmão Esdras. Daqui a pouquinho o irmão Esdras deve chegar. E aqui nós vamos ver sobre a importância do missionário para a obra. Que maravilhoso. Os irmãos estão entrando. Já o irmão Esdras entra também. Nós vamos conversar bastante, ter uma boa comunhão hoje sobre esse assunto. A importância do missionário para a obra. Amém. Olha o Marcelo Coradini aí. Grande abraço, Marcelo. Amém. Graças ao Senhor, os irmãos chegando. O Isaac. Muito bom ter os irmãos. Hoje nós vamos estar juntos com o irmão Ezra Má, falando sobre a importância do missionário para a obra. Amém, muito bom. Jairo, Pedro Henrique, estão todos aí, graças ao Senhor. Vocês que já estão aí com a gente, que tal você já divulgar essa live para todos os seus contatos? Aperta nesse aviãozinho que tem aí, e com o aviãozinho envia para todos os seus contatos. Clica no aviãozinho aí e envia para todo mundo, divulgando a live para que todo mundo entre e aproveite o máximo possível desse tempo. Muito bom. É muito bom estarmos juntos. Para quem está chegando, nós vamos receber o irmão Esdras Má daqui a pouco, para falarmos sobre a importância do missionário para a obra. Graças ao Senhor. Muito bem. Vamos ver. Vamos ver se o irmão Esdras já entrou aqui. Daqui a pouco o irmão Esdras vai entrar. Daqui a pouquinho o irmão Esdras vai entrar aqui. Você que entrou, aproveita agora enquanto esse tempo nós estamos aguardando. Que tal você enviar nesse aviãozinho que tem aí embaixo? Envia um aviãozinho para todos os seus contatos aí, chamando os irmãos para a live, chamando todo mundo. O som tá bom? O som tá dando para ouvir bem aí? Dá um joinha para sinalizar para a gente se o som tá bom até aqui. Enquanto isso, você convida os seus amigos. Convida seus amigos, todos os irmãos da igreja para participar dessa live. Vamos aqui. Já vai entrar. Muito bom. Vamos aguardando. Irmão Ezra. Aleluia. Deixa eu ajeitar aqui. Muito bom. Quando entra, ele muda o enquadramento aqui. Certinho agora. Vocês que estão acompanhando já a live, então você já manda um aviãozinho aí para todo mundo, para convidar, chamar para a live. Uma boa comunhão aqui sobre a importância do missionário para a obra.
nos lives, aqui no Instagram Missões do Exterior, e vimos já muitos irmãos falando a respeito da obra missionária, como eles têm servido em vários continentes, em vários países. E hoje nós vamos receber o irmão Esdras para falar sobre a importância desse trabalho. Né? Isso é muito maravilhoso, muito importante. Isso aí, ao vivo é assim. Não sei porque está meio escuro quando eu vejo na câmera tá boa, mas a luz está meio escura aqui, por quê? Não sei. Talvez por causa dos comentários, mas tá bom. A definição tá bem boa. Tá boa? Muito boa, muito boa. Temos já 109, 111 agora, irmãos convidados para essa live. E melhorou, agora melhorou. Melhorou com a luz. Mas agora tá iluminação direta. Priscila Mar com a gente também. Muito bom. Muito bom. Laura. A Priscila disse que tá ótimo. Então tá ótimo. A Priscila disse tá ótimo, que tá bem. Então tá bom. Então, meu cabelo tá bonito? Meu cabelo tá bonito? Né? Tá bonito, tá bonito. Muito bom, graças ao Senhor. Nós vamos falar nessa noite sobre a importância do missionário para a obra. Né? Então, antes da gente começar, quero reforçar para quem já está aí, convida os seus contatos. Se você clicar nesse aviãozinho que tem aí embaixo, vai abrir uma lista dos seus amigos, dos seus contatos, envia para todo mundo. E agora nós vamos começar, tá certo? E nós agradecemos o Senhor por esse momento, por esse tempo. Nós tivemos já várias lives aqui no Instagram do Missões do Exterior e vimos tantos irmãos servindo em tantos países, continentes, servindo como missionários, e vimos tantos detalhes, princípios, experiências. E nessa noite é uma noite muito, muito especial. O irmão Esdras está conosco. Irmão Esdras, servo de Deus, né, irmão que está na liderança da obra do Senhor e tem uma visão muito, muito preciosa daquilo que o Senhor tem entregue para nós, tem dado para nós e tem sido usado já há muitos anos, conduzindo as igrejas e conduzindo também a obra do Senhor. Irmão Esdras mora aqui em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, e é um irmão que tem servido o Senhor já por muitos anos. Né? Irmão Esdras, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. A gente queria ver um pouco, né? Você já é um cristão há quantos anos, irmão Esdras? Eu me converti em 1965, com 13 anos de idade, em Carazinho, Rio Grande do Sul. Amém. Meus pais são de família cristã, meus avós foram os primeiros cristãos na família, então nós somos a terceira geração, e os nossos filhos são a quarta geração, nossos netos são a quinta geração. Amém. Irmão sempre serviu o Senhor, sempre esteve no serviço, na obra do Senhor, como foi? Não, eu na minha infância, adolescência, claro que nós não tínhamos a vida da igreja como nós conhecemos hoje, então não havia essa oportunidade. Mas quando eu fui para a faculdade, na verdade eu sempre tive o encargo pelo evangelho, né? Mesmo no ensino médio, quando meu irmão Miguel e eu estivemos no internato em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, no Colégio Sinodal. Então a gente pregava o evangelho para os nossos colegas, daí fomos para a faculdade na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, também pregamos o evangelho, e foi lá que começou a vida da igreja. Daí foi lá que comecei a vivenciar a vida da igreja. Nós éramos os mais velhos, né, naquele tempo, com 20 anos, e 20 e poucos anos eram os mais velhos, éramos anciãos da igreja, e começamos a servir naquela época, né. Daí quando fui para os Estados Unidos,
em 1976, aí foi quando, lá nos Estados Unidos, o Senhor começou a trabalhar bastante em mim, foi lá que o Senhor me capacitou, me aperfeiçoou, e foi lá que o Senhor me chamou para largar tudo e servir. Amém, amém. E nosso irmão falou que sempre teve bastante encargo pelo Evangelho, por ganhar pessoas. Isso tem tudo a ver com o trabalho dos missionários, né? E Isso, levar o exatamente. Evangelho. E fala para nós, irmão Esdras, quem são os missionários? Missionários são pessoas que deixaram tudo, deixaram estudos, trabalho, família, e para se dedicar totalmente à obra de Deus, ou não necessariamente. Quem são os missionários? Fala para nós um pouco. Bom, existem várias classes de missionários. Na verdade, querido irmão, querida irmã, você que me assiste, você é um missionário. Se você é um cristão, você é um missionário. A não ser que você não creia que o versículo que Jesus falou em Mateus, capítulo 28, seja para você. Mas eu creio que você sabe que é para você, né? Quando você não lê isso como se fosse para outros, é para você. Mateus 28, versículo 19 fala: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então, em Marcos capítulo 16, versículo 15 também. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, na verdade, todo mundo é um missionário. Agora, você não necessariamente para ser missionário tem que deixar o trabalho. Você pode ser um missionário no seu trabalho, na sua família, no seu bairro, entre os amigos. O que é um missionário? Missionário é fazer uma missão. Você tem uma missão de Deus? Isso nós temos falado para os irmãos. Todos nós temos que identificar a nossa missão. Qual é a missão que o Senhor deu para você aqui na Terra? Você foi chamado para ser um cristão, para ser um filho de Deus, só para ficar numa boa, desfrutar as bênçãos de Deus? Hoje a maioria dos cristãos fazem isso. É o evangelho da prosperidade. O Senhor me fez filho seu, o Senhor me fez um cristão para ter saúde e ter dinheiro. Não, o Senhor te fez um cristão para enviar você. Amém. O Senhor então envia você para vários lugares. O Senhor pode enviar você para a casa do vizinho, o Senhor pode enviar você para sua família, membros da sua família que ainda não tem o Senhor, para os seus colegas de trabalho, colegas de faculdade. Ou o Senhor pode enviar você para a África, Amém. Ou para a Europa, ou para qualquer outro país. Então, essa primeira pergunta, eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, porque estabelece a diretriz para todas as outras perguntas. O missionário é aquele que o Senhor chama e envia para uma missão. É claro, o missionário também, para ser enviado, o Senhor prepara o missionário. O Senhor não vai enviar de qualquer jeito. O chamamento é o principal. Para ser um missionário tem que ter o chamamento. Sem um chamamento não tem missionário. Então, mas eu creio que todos vocês, queridos irmãos, têm um chamamento para servir o Senhor de uma ou outra forma. Tá? Alguns para realmente largar tudo, outros não. A maioria vai servir, vai ser um missionário com trabalho, com família, com tudo. Tá? Sim. Então, eu vou ler vários versículos para vocês agora. Mateus capítulo 10. Vamos ver as missões que tem na Bíblia. Os primeiros missionários foram enviados pelo Senhor Jesus. Tá? Em Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Daí vem os nomes dos 12. Tá? 2, 3 e 4. Por causa do tempo eu não vou ler. Daí, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, o missionário é enviado para pregar. Tá? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, essa é a missão de um missionário. E o sustento? Bom, se o Senhor enviou, ele vai sustentar. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno
é o trabalhador do seu alimento. E quem vai suprir esse alimento é o Senhor. Isso aqui é o princípio geral. Vamos ler agora Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 1 a 6. Olha só. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Quando o Senhor envia, ele dá poder, ele capacita sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então hoje, por exemplo, nós temos os comportores. Eles não deixaram família, não deixaram tudo. Então, muitos têm a sua família, mas todos os dias são missionários. Missionários na cidade onde moram. Ou na cidade onde eles são enviados, mas estão no lugar onde eles moram. Disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis levar 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, etc. Agora, versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Agora vamos ler também o Lucas capítulo 10. Até agora nós lemos sobre os 12 que Jesus enviou. Sim. Mas olha só, Jesus no capítulo 10 enviou 70. Às vezes ele nem se lembra desses 70. Versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70. Não deu os nomes dos 70. E os enviou de 2 em 2. Está vendo? Para que o precedesse em cada cidade, lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Agora vou ler ainda Atos. Tá? Todos esses itens mostram os missionários que houve no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos. Atos capítulo 26. Depois que Jesus ascendeu nos céus, os discípulos ficaram em Jerusalém. Eles não obedeceram a ordem do Senhor, eles não foram. Jesus mandou eles ir, eles não foram. Daí Deus levantar outro, Deus levantou Paulo. Então no capítulo 26 de Atos, versículo 12 em diante, fala o seguinte. Ele está contando a história quando ele estava indo para Damasco. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Eles não tinham sido comissionados por Deus, mas comissionados pelos principais sacerdotes. Então era uma missão, não de Deus, mas dos sacerdotes. Ao meio-dia, ao rei indo, eu caminho fora. Vi uma luz no céu. Aham. Então, quando Deus chamar você, você vai ver uma luz no céu. Só que não vai ver uma luz no céu. Essa luz vai brilhar no seu coração. Amém. Mais resplandecente do sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares, você fica dando coice contra os aguilhões. Não adianta. Eu estou te chamando, não adianta você resistir. Amém. Então eu pergunto, mas quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só, agora vem um chamamento. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Tá vendo? Para quê? Olha a missão. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E por último, os versículos que eu já li. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto. Tá? E em Marcos 16, ide e pregai o evangelho. Tá? Então, eu vou falar rapidinho a minha experiência. Eu fui chamado por Deus. Eu fui para os Estados Unidos para realizar o meu American Dream, meu sonho americano. Fui lá, eu fui o primeiro da família a fazer curso de pós-graduação. Meu pai e minha mãe me deram essa oportunidade de falar assim, você vai ser o primeiro da família a fazer curso de pós-graduação. Vai fazer um mestrado, quem sabe depois o doutorado. Então eu fui para lá com esse intuito. Daí o que aconteceu? Daí eu fui lá, mas o Senhor preparou a vida da igreja para mim lá. Daí o Senhor me
me preparou a vida da igreja, eu aproveitei todas as oportunidades para ser aperfeiçoado, e estudava e servia. Depois comecei a trabalhar quando me formei no mestrado. Eu decidi não fazer mais doutorado porque o serviço na igreja estava demais. Estava enchendo todo o meu tempo. Então eu decidi não mais fazer o doutorado. Daí eu decidi largar o doutorado e só servir o Senhor e trabalhar. E daí, o que aconteceu? Daí o serviço aumentava cada vez mais. Eu participava de todos os serviços. E o principal era cuidar de irmãos e também pregar o evangelho. No final, o serviço secular começou a atrapalhar o serviço do Senhor. Foi daí que Deus armou a arapuca final. Numa das reuniões, nos treinamentos, Deus fez um chamamento e o meu chão balançou, o Senhor puxou meu tapete. Foi ali que fui chamado. Mas não me entreguei totalmente, não me rendi. Eu lutei com o Senhor por uns 6, 7 meses. Depois o Senhor me deixou no ringue, lá lutando, mas num dia, numa das noites, numa reunião, o Senhor me nocauteou. Aí me entreguei totalmente. Daí eu fui um dos que o Senhor chamou para largar tudo, para deixar a vida boa nos Estados Unidos, o American Dream, o sonho americano, para voltar para o Brasil. Então esse foi um chamamento. Mas isso aqui não é para todo mundo, não. Tá? A maioria vai servir o Senhor, vai ser missionário com seu estudo, trabalho, família, etc. Mas alguns o Senhor vai chamar para largar tudo e segui-lo como os apóstolos fizeram, os discípulos, etc. Amém. Amém. Mas você falou do chamamento, né? Da importância do chamamento, que Deus faz o chamamento e que, como aconteceu com Paulo, uma luz vai brilhar, não no céu, mas dentro de nós. Fala um pouquinho mais, como é que, por exemplo, né, como é que eu sei que eu fui chamado? Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo faz. Você não precisa se preocupar, você não precisa fazer essa pergunta. Quando você for chamado, você vai saber. Não tem como você não saber. Eu pergunto para você, como é que você sabe que está com fome? Barriga ronca. Nem então, sempre ronca. Você tem certeza que está com fome? Você tem certeza que está com fome? Tem certeza? Absoluta. Quem está com fome, quem está com sede, quem está com fome, quem está com sede, tem certeza. Então, é isso aí. Quando o Senhor chamar, você vai saber. Tá? Mas você precisa ter um coração aberto. Quando eu me converti, eu já sabia lá no fundo, um dia Deus ia me chamar. Mas eu nunca dei muita atenção. Tá? E quando eu comecei a trabalhar, minha esposa falava para mim, Ezra, antes de casar, quando a gente estava namorando, tendo comunhão, você falou que talvez eu chamasse você para voltar ao Brasil. Não é hora de orar, não? Eu disse, não vou orar, não. Porque eu sabia que se eu orasse, Deus iria me chamar. Então, daí eu procurava abafar todo o encargo, trabalhando, realizando meu sonho americano, fazendo um monte de coisas. Mas não adiantou, não. Quando Deus chama, Ele chama. Olha só. E na história da igreja, a gente sabe, né, que houve muitos missionários, né, na história da igreja, de forma geral, e o evangelho chegou a lugares que nunca havia chegado por meio de irmãos que deram a vida por esse chamamento, né, reagiram a esse chamamento, se entregaram. Exatamente. E também, na história recente da igreja, também isso continua acontecendo, né? Exatamente. A importância do missionário na obra de Deus, né? Esse é o título geral da nossa live. E nesses aspectos da obra do Senhor, qual que é a importância do missionário nesse aspecto, né? Do avanço do evangelho? Como que o irmão vê isso e fala para nós? O missionário trabalha no princípio da encarnação. Deus no Antigo Testamento trabalhava por conta. Ele agia dos céus, onde ele queria, quando ele queria, usava a pessoa que ele queria, do jeito que ele queria. E o povo de Israel falhou. Na verdade, os missionários do Antigo Testamento deveriam ser o povo de Israel. Mas eles falharam. Sim. Daí, no Novo Testamento, Jesus foi o missionário que Deus enviou. Amém. Ele veio uma missão. A missão dele é redimir o homem e pregar o evangelho do reino. Ele fazia 3 coisas, né? Ele ensinava, ele curava e pregava o evangelho do reino. Então, ele ia de cidade. Mas ele não fez isso sozinho. Ele chamou 12. Esse é o princípio. Amém. Depois ele enviou 70. Depois que ele ascendeu aos céus, os 12 então multiplicaram. Tá? Então, Jesus
foi o primeiro missionário, depois ele aperfeiçoou os 12, e os 12 aperfeiçoaram outros. Daí ele chamou Paulo, e Paulo aperfeiçoou uma multidão de cooperadores seus. E Paulo foi o missionário que Deus enviou, que obedeceu realmente o mandamento do Senhor, e foi para as regiões da Acaia, da Galácia, né? Primeiro Galácia, Ásia Menor, depois Acaia, depois, né, Corinto, daí toda a Europa. E depois, ao longo do século, só vou mencionar alguns, né? Por exemplo, teve o David Livingstone, um escocês, que foi um missionário enviado para a África, que Deus enviou para a África no século XIX. Teve o Hudson Taylor, nós os chineses, né? A China agradece Hudson Taylor, foi o missionário britânico, né, inglês, que também no século IX Deus enviou para a China, ele fundou a missão no interior da China, foi o primeiro missionário de tempo integral que não dependia de dinheiro das missões, ele vivia totalmente pela fé. Teve o William Carey, que foi enviado, né, para a Índia por Deus, né? Então, entre o século XVIII e o século XIX, nos tempos modernos tem o Billy Graham, que não saiu dos Estados Unidos, claro, viajou assim para pregar o evangelho em vários países, mas ele morava nos Estados Unidos, né? E nos tempos recentes, né, irmão, nós temos o Watchman Nee, que foi um missionário na China, mesmo na China, que pregou o evangelho, daí o Witness Lee, depois Deus enviou o Witness Lee para Taiwan, depois para os Estados Unidos, ele foi um verdadeiro missionário. E no Brasil nós temos o nosso missionário, né, que levantou todas as igrejas da América do Sul, que é o irmão Dom Yulan. Ele era um tremendo de um empresário, né, bem sucedido, mas Deus um dia chamou. E ele respondeu ao chamamento e veio para a terra do nunca, né? Confins da terra. Ninguém conhecia o que tinha no Brasil, ele veio, olha o que ele fez. Então, a importância do missionário é importante. E hoje Deus não depende mais só de uma pessoa ou outra, Deus depende de um exército hoje. Amém. Então, hoje Deus está levantando um exército, e Deus está levantando os comportores, Deus está levantando os irmãos que fazem o SEAP, são chamados. Então, hoje nós temos um contingente de irmãos, de missionários que foram para a África, foram para a Europa, foram para a América do Norte, foram para a Ásia, e um grande exército que atua no Brasil mesmo, na América do Sul, todos os países e no Brasil. Então, depende de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém. Amém. Olha, vários irmãos que estão acompanhando a live já falaram aqui, eu sou um missionário, eu sou um missionário. Eu fui chamado... o Senhor está chamando muitos para fazer parte desse exército. E por isso, irmão Esdras, quais são as qualificações para alguém que quer ser um missionário? Quais são as qualificações de ser um missionário? Essa é uma pergunta muito, muito boa. Vou ler 2 versículos de novo. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 1. Olha só. Paulo, servo de Jesus Cristo. Primeira qualificação é você ser um servo, um escravo de Jesus Cristo. Você se consagrou. Amém. Você, como 2 Coríntios 4 fala, você não vive mais para você mesmo. 2 Coríntios 5, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Amém. Você se consagra ao Senhor, você é um escravo do Senhor, o Senhor é o seu Senhor, é o seu amo, o seu dono. Aonde Ele enviar, você vai. É que nem lá em Apocalipse 14, eu vou ler para você, Apocalipse 14, né? Nós hoje estamos falando sobre os vencedores, e em Apocalipse 14 nós temos as primícias, que são os vencedores. Daí no versículo 4, identifica quem são esses. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são castos, ou seja, não se macularam, não se contaminaram com o mundo. São eles, olha só, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Aonde o Cordeiro for, eles vão atrás. Amém. Então não é minha preferência aonde eu vou, aonde o Senhor enviar eu vou. Então aqui fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, voltando para Romanos 1:1, chamado para ser apóstolo. A qualificação, primeiro, você tem que ser salvo, você tem que amar o Senhor, amar a igreja, amar sua palavra, tá? Amar o encargo do Senhor e ser chamado pelo Senhor, separado para o Evangelho de Deus e ser separado pelo Senhor, tá? Vamos agora para 1 Coríntios 1:1. 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado pela vontade de Deus. Se chamado, não por sua vontade, vontade de Deus, para ser apóstolo. Essa palavra apóstolo quer dizer para ser enviado. Apóstolo quer dizer o enviado.
Então você tem que ser um servo do Senhor, você decidiu servir o Senhor, você é uma pessoa comprometida, você é uma pessoa engajada, uma pessoa focada, e você é uma pessoa que Deus chamou, Deus preparou e ainda está preparando, e Deus vai enviar você. Então, essa é a qualificação. Claro, existe uma qualificação a mais, é que se você realmente quer ser útil, você precisa se constituir da palavra do Senhor. Amém. Você precisa se constituir da palavra fundamental, ter toda a base, conhecer desde a redenção, perdão dos pecados, até a glorificação, passando pela santificação, né, transformação, conformação, glorificação, etc. E também tem que estar constituído com a palavra profética. Amém. Como liderar o povo de Deus, como avançar. Então, hoje, o Senhor está falando os dois tipos de palavra. A palavra fundamental e a palavra profética. E você tem que viver a vida intensa da igreja, intensamente a vida da igreja. Mas, talvez isso não seja suficiente para capacitar você. Assim como um jovem hoje, quando um país entra em guerra, ou um jovem quer servir o país, quer entrar no exército, ele não pode, assim, sair do seu trabalho e já entrar no exército. Ele tem que ser preparado. Tem que ir para o tiro de guerra, né? Ou tem que fazer serviço militar, tem que ser treinado. E durante o período de guerra, temos treinamentos bem intensivos. Hoje nós temos o nosso centro de treinamento. É o CEAP. Então, nós recomendamos, se você tem algum tipo de chamamento, você precisa se consagrar ao Senhor e dar um tempo para o Senhor. Amém. Tá? Para ir para o CEAP. Fazer um CEAP 1 ano. A minha recomendação é 1 ano. Para quem estuda, eu vou recomendar o seguinte. Nós queremos jovens. Deus quer um exército de jovens. Amém. Então, eu recomendo que você faça um voto, um trato com o Senhor. Peço para o Senhor te fazer entrar na universidade. Depois que você entrar na universidade, faça 1 ano, primeiro ano de faculdade. Daí você tranca a matrícula e vai para o CEAP. Daí você faça 1 ano de CEAP. Quando você voltar, você faça a sua missão na universidade. Tá? Você vai ser muito útil. Por que na universidade? Porque quem termina o ensino médio e for para o CEAP, já perde um embalo. Depois ele quer fazer a faculdade, já perdeu todo o conhecimento, vai ter que fazer cursinho, vai ter que gastar mais dinheiro, mais tempo. Então, para ganhar tempo, ser eficiente, porque hoje o que nos falta é tempo. Então, você sai do ensino médio, faz o vestibular, negocia com o Senhor, Senhor, vamos fazer um trato. Se o Senhor me deixa passar do vestibular, eu vou fazer o CEAP em 1 ano. Deus gosta disso. Né? Então Deus vai deixar. Daí você faz 1 ano de faculdade, vai para o CEAP. Você vai ser muito útil ao Senhor. E você pode sair da faculdade, trabalhar um tempo, e quem sabe você vai ser um missionário com trabalho. Deus quer isso. Deus precisa desses. Ou talvez no meio do seu trabalho, Deus chama você para largar tudo e ser enviado. Amém. E por quanto tempo dura, né? Alguém é chamado, vai ser esse chamamento missionário, é vitalício, é para toda a vida ou é para um período só? Como é que funciona? Pode ser que o senhor esteja mexendo com alguns. Essa pergunta envolve duas questões, o tempo e o sustento. Isso era outra pergunta que eu ia fazer. Nada é fixo. Nada é fixo. Quando o Senhor chamar você, você vai saber se esse chamamento é por toda a vida ou um chamamento provisório. Mas também tem aqueles que amam o Senhor, que mesmo sem chamamento, eles querem fazer um voto. Senhor, você não me chamou ainda, mas eu me entrego a ti, eu quero fazer um voto. Eu vou te servir 1 ano no céu. Amém. Deus gosta disso. E no meio do aperfeiçoamento do CEAP, vem um chamamento. Sim. Então, na Bíblia tem vários casos assim. Pessoas que se entregaram, daí no meio Deus chamou. Tá? Então, e daí, tudo depende da unção. Depende da unção. Eu fui chamado em 1986, 85, mas eu lutei com o Senhor. Daí no final do ano eu pedi demissão do meu trabalho, na indústria aeroespacial. Daí eu voltei ao Brasil. Você sabe, eu voltei ao Brasil sem saber onde ia morar, onde ia servir, não sabia de nada. Só sabia de uma coisa, então estavam me chamando de volta. O irmão estava me chamando. Então eu vim, como Abraão foi para a boa terra de Canaã. Eu não sabia onde ia morar, como ia fazer. Daí acabei na estância aqui. O irmão me colocou aqui. Tá?
E comecei a servir. Comecei a servir. E tinha o meu sustento, o Senhor me providenciou um sustento. Tá? Eu vou dizer uma coisa. Quando eu saí para servir, não tinha sustento nenhum. Eu não sabia como ia ser sustentado. Eu tinha uma pequena economia do trabalho, e pedi demissão e saí. Olha só, no primeiro domingo, depois que eu saí do trabalho, o irmão responsável da igreja em Los Angeles, onde eu morava, veio com um envelope para mim. Irmão Wesley, isso aqui está na caixa de oferta para você. Eu achei estranho. O que é isso? Tá o seu nome aqui, ó. Um envelope. Eu nunca tinha recebido um envelope da caixa de oferta. Daí eu abri, tinha $20 dentro. Ah. Naquele momento, Deus falou comigo: você se entregou para me servir em tempo integral. A partir de hoje, eu vou cuidar de você. Amém. Aqueles $20 era um sinal de Deus que ele ia cuidar de mim. E Deus cuidou de mim até hoje. Cuidou de mim até hoje. E durante esse trajeto, várias vezes, eu não falei isso para ninguém praticamente, poucos sabem disso. Eu tentei voltar a trabalhar várias vezes, porque a fonte do sustento secou. O Senhor me sustentava de várias fontes, secou. E quando secou, eu comecei a fazer, até fiz concurso, e passei no concurso. Mas quando ia trabalhar, Deus falou: não, você vai continuar. E daí Deus abriu outra fonte para me sustentar. Amém. Então é o seguinte: enquanto houver sustento, quando Deus confirmar, eu vou servindo. Se parar o sustento, como Paulo. Parou o sustento, Paulo não foi tempo integral o tempo todo. Ele trabalhou muito tempo fazendo tendas. Em Corinto, ele não era tempo integral. Ele servia com trabalho. Ele fazia barracas. Amém. Né? Naqueles jogos istmicos, o pessoal via lá, acampava com a barraca, ele fazia barracas lá, junto com Áquila e Priscila. Tá? E também, um encargo. Chega um momento, você pode sentir, opa, a minha consagração, eu sou consagrado para sempre, mas Deus agora parece que está dizendo, pode voltar a trabalhar. Então, você tem que sentir realmente o encargo do Senhor. Então, não é uma coisa assim que na hora de se consagrar você fica com medo. Puxa, se eu sair para servir o Senhor, vai ser por toda a minha vida. Como é que vai ser? Não. É uma vida de você testar o Senhor e o Senhor te testa. E é um namoro. Você vai aprendendo com o Senhor. Amém. Você vai provando o Senhor, você vai provando você e a fé vai aumentando. Amém. É uma história de amor. Amém. O serviço missionário é uma história de amor. O Senhor Exatamente. nos amou, porque Ele nos amou, nós o amamos. E Ele nos chama, nós nos entregamos por amor. Amém. E continua sendo uma história de amor, né? Graças ao Senhor. Exatamente. Olha só, nós estamos hoje falando de guerreiro, né? Guerreiro. Nós somos os guerreiros do Senhor, o exército do Senhor. Se você olhar em Efésios, quem é esse guerreiro? É a noiva. Amém. É a noiva. A noiva do Senhor é o exército do Senhor. A noiva coletiva do Senhor é o exército coletivo do Senhor. O Senhor vai ter a sua noiva e depois, quando descer para a batalha de Armagedon, descer da nuvem, depois do tribunal de Cristo, vai ser a esposa de Cristo que está do lado do marido para lutar com ele na batalha de Armagedon. Aleluia. Amém. Vamos lutar com o nosso noivo, com o nosso marido. Amém. Irmão Esdras, e o irmão falou, né? O irmão veio para o Brasil, tem irmãos que vão para a África, tem irmãos que vão para a Europa. Como saber para que lugar eu devo ir? Como saber para onde ir? Né? Para que país eu irei? Ou para que lugar eu irei? Como é definido isso no campo do missionário? Então, isso aqui também não precisa se preocupar muito. Uhum. Nós sabemos desses missionários que eu falei para vocês. Por exemplo, tem o Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele antes de eu chamá-lo, ele olhava para a China todos os dias e orava pela China. Ele já sabia, se Deus chamasse ele um dia, ele já sabia aonde ir. Sim. Eu já sabia também que se Deus me chamasse um dia, eu teria que deixar os Estados Unidos e voltar ao Brasil. Tá? Mas nem sempre a gente sabe. Nem sempre a gente sabe. Então, talvez você sabe que Deus vai te chamar um dia. Você tem encargo para algum país, para algum lugar. Não precisa ser um país, pode ser o Brasil mesmo, para uma certa região do Brasil.
ou uma certa área do serviço que Deus quer chamar você, ou para servir na própria igreja onde você está, você sabe. Então, se você não sabe, existe então a comunhão do corpo de Cristo. Tá? Amém. Então, você tem comunhão com os irmãos responsáveis, ou se você mora com seus pais, ainda tem comunhão com seus pais, né, com os irmãos cooperadores, e na comunhão do corpo de Cristo. Porque, sabe, irmãos, nosso serviço não é individual, pessoal. Nós estamos dentro do contexto da igreja. Amém. Nós estamos no corpo de Cristo. Então, a comunhão é importante. Então, já tivemos várias jovens, que sentiram o chamamento, mas na hora de ser enviado, ele não sabia aonde ser enviado. E falaram, irmãos, onde tem necessidade? Eu não tenho uma preferência. Aonde vocês me enviarem, tá bom. Então, a gente, os cooperadores, tem comunhão e daí enviamos esses jovens para esses lugares. E alguns deles se tornaram muito, muito, muito úteis ao Senhor. Amém. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do sustento, por exemplo. Sim. Da nossa parte, da parte que deu, de você que vai sair para servir o Senhor, vamos dizer que o Senhor está chamando você para largar tudo, largar seu emprego. Claro, irmãos, se você tem um fundo de reserva financeiro, é muito bom, não vai ser peso para ninguém. Deus, na verdade, já deixou aquilo preparado para você poder você se sustentar por conta própria. Isso é excelente. Hoje Deus age, nós estamos no século XXI. Deus abre muitas maneiras para sustentar um servo seu. Mas digamos que você não tem nenhuma reserva. Isso não deve ser. Se Deus está chamando você, você não deve vacilar, porque você não sabe como vai ser sustentado. Sim. Você tem esposa, tem filhos, como é que vai ser? Então nós vimos na história da igreja, mesmo na história recente, irmãos, que foram chamados e não tinham nenhuma fonte de sustento. Mas eles saíram pela fé. Aí vem a questão da fé. Da nossa parte, que somos chamados para ser missionários, nós vivemos pela fé. Se Deus nos chamou, será que nós podemos crer que Deus vai nos sustentar? Amém. Que Deus vai cuidar? Ele, nos versículos que eu li, o que ele falou? Digno é o trabalhador do seu salário. Sim. Nós somos trabalhadores de Deus, Deus vai suprir. Sim. Agora, o irmão Witness Lee, nos anos de 85 e 86, 84, 85 e 86, ele fez algo inédito na vida da igreja, que no tempo de Watchman não existia. Ele conscientizou as igrejas sobre participarmos das missões. Amém. Muitos gostariam de ir, mas não podem ir. Mas nós podemos suprir aqueles que vão. Amém. Então, ofertando. Assim como entre os filhos de Israel, dentre as 12 tribos, uma tribo foi separada para servir a Deus. E Sim. todas as 11 tribos davam dízimo para essa tribo. Tá? Então, daí essa tribo recebia os dízimos de todas as tribos, e todas as tribos tinham o mesmo suprimento. Então, Deus supre dessa maneira. Então, hoje existe uma consciência das igrejas. Já avançamos muito de suprir os irmãos de tempo integral. Se o irmão saiu para servir em tempo integral, largando tudo, então hoje existem irmãos que estão cuidando disso, que não vão deixar esses irmãos passar fome. Então nós vamos suprir esses irmãos. Claro, o valor do suprimento não é uma coisa extraordinária, né? É o suficiente, né? Talvez até haja alguma necessidade a mais, mas é para todos nós vivermos pela fé, ficar orando. Amém. Então nós temos hoje o Dia do Missionário Internacional, nós temos o Dia do Missionário Regional e assim por diante. E existe missões no exterior, né, para juntar as ofertas que nós ofertamos, e toda semana nós falamos, vamos ofertar para missões, justamente para cuidar dos nossos missionários. Amém. Então, do lado da igreja, do lado da obra do Senhor, nós vamos procurar cuidar dos nossos missionários. Mas do lado do missionário, nós não dependemos de ninguém. Amém. Não pode ser assim, eu só vou sair se tem alguém me garantir o meu salário. Não. Se você foi chamado para ser missionário, você tem que depender, ter fé e depender só do Senhor. Amém. Se faltar, não tem ninguém para falar, só tem que chorar e chorar diante do Senhor. Mas Deus vai cuidar de você. Amém. Amém. Deus cuida daqueles que Ele chama. Aleluia. Exatamente. O Senhor está cuidando. E como um missionário,
hoje se encaixa no encargo atual? Como um missionário nos dias de hoje se encaixa no que o Senhor está fazendo hoje, né? Temos irmãos em tantos lugares, e esses que são hoje chamados, como ele se encaixa no mover atual do Senhor, no encargo atual? O que você quer dizer com se encaixa? Explica um pouquinho melhor. Como que ele vai atuar hoje e vai seguir e vai cooperar com a palavra profética, com a direção que o Senhor está dando, como que o lugar dele no mover atual hoje do Senhor? Exatamente. Eu acho que você já deu a resposta, né? O missionário hoje, ele, além de conhecer a palavra do Senhor, no seu aspecto fundamental, ele precisa saber qual é a direção que o Senhor está dando para o seu povo hoje. O missionário hoje, como nós vemos hoje, não é só para pregar o evangelho. A grande maioria dos missionários existentes no mundo cristão é para pregar o evangelho da graça. Sim. O missionário, como nós vemos, é salvar a pessoa, levar a pessoa a receber o Senhor Jesus através do evangelho da graça, mas o nosso missionário tem que preparar as pessoas para o reino. Amém. É o que nem Jesus falou, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, não é só batizar, também ensinando-os a guardar todas as coisas, fazer a vontade de Deus. Então, o missionário, hoje, que nós enviamos, é para preparar as pessoas para se engajar, se comprometer com a vontade de Deus, para fazer parte desse exército vencedor com vistas ao reino de Deus. Então, o nosso missionário hoje se encaixa nesse encargo. Por isso que é importante o missionário, quando sair, ele sair equipado com esse encargo. Não é uma coisa individual, uma missão individual, não é. É uma missão coletiva que Deus está dando para o seu povo hoje. E Deus envia missionários para ir na frente de batalha, para resgatar as pessoas de volta ao plano de Deus. Amém. Amém. Graças ao Senhor, o Senhor tem falado para nós. E agora nós vimos, né? Todos nós podemos ser chamados como missionários, todos nós fomos chamados para servir o Senhor, e mesmo aqueles que não saem, aqueles que não receberam o chamamento de ir para outro lugar, ir para outro país, também foi chamado para servir as missões também, ofertando com as suas ofertas, no final... Exatamente. Queria só aproveitar o assunto que na biografia do perfil do Missões do Exterior do Instagram, tem ali um link para você ofertar. Então, vocês estão acompanhando a live, seja ao vivo agora, seja na gravação que vai ficar no Instagram do Missões do Exterior, você pode encontrar na bio um link para você fazer a sua oferta e participar, né? O Senhor está chamando todos nós, como esse exército é completo, né? Tem aqueles que vão para a frente de batalha e tem os que ficam aqui, né? Sustentando com as orações também, né, irmão Esdras? Então, tem... Exatamente. Você vai perguntar quem é mais importante, quem sai enviado, missionário, ou quem fica? Não tem mais, todos são importantes. Sem esses que ficam na retaguarda, orando, ofertando, aquele que sai em uma guerra, lá na frente de batalha, não tem como ir para frente. Assim como quando tem uma guerra entre países, os soldados que estão na frente são sustentados pela retaguarda. Por exemplo, a Alemanha, né, no final perdeu a Segunda Guerra Mundial, apesar de no começo ter tanto poder, tanta força, porque no final a retaguarda desapareceu. Não havia mais a parte financeira, nem a parte humana. Então, a oração dos irmãos que não saem é tão importante quanto sair para a missão. As ofertas dos irmãos são tão importantes como aquele que sai para a missão. Um dia, nós que oramos, nós que ofertamos, nós vamos participar dos frutos, do galardão. Então a Bíblia até fala, Jesus fala, quando nós entrarmos nos tabernáculos eternos, vai haver uma comissão de recepção. Quando ele entrar lá, não só os que pregaram vão ser recepcionados com ovação, com amém, aleluia. Nós que ofertamos e oramos, também vamos receber assim, os cumprimentos, né, os aleluias. Quem são vocês? Nós fomos salvos. Nós chegamos aqui no reino porque vocês ofertaram, vocês oraram por nós. Nós vamos fazer parte, sim, nós vamos participar.
do fruto. Aleluia, graças ao Senhor. Irmãos, nós estamos chegando, caminhando para o final da nossa live. São agora 10 para as 10. Então, eu queria que o irmão falasse um pouco, né, o que o irmão tem no coração, quer falar para todos que estão acompanhando a live, né, e suas palavras finais de encerramento, né, dessa live. E depois eu vou dar alguns avisos e aí nós vamos fazer uma oração para terminar. Certo. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que está me ouvindo, está assistindo essa live, não diga assim, ó, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para os missionários que vão ser enviados. Uhum. Você não sabe, você não sabe. Acho que cada um de nós precisa ir diante do Senhor e orar. Sim. E abrir seu coração. A frase que mudou a minha vida foi uma frase que o irmão Witness Lee falou num dos treinamentos. Eu era um jovem naquela época, um jovem profissional, trabalhando na indústria aeroespacial. Ele falou o seguinte: se você tem no seu coração um sentimento, por menor que seja, ainda que seja um resquício de um sentimento, de que Deus talvez vá chamar você para largar tudo, para servi-lo, abra o seu coração e ore. Amém. Aquilo mexeu comigo. Eu disse, eu é que não vou orar. Porque eu sabia que se eu orasse, seria o meu fim, entre aspas. Amém. Mas Deus me deu uma esposa, que foi uma cooperadora. Ela ficava me cutucando, vamos orar, vamos orar, vamos orar. No final, participamos de uma reunião daquelas e nós oramos. E foi o meu fim e também o meu começo. Amém. Né? Então, querido irmão, abra-se diante do Senhor. Amém. Deus precisa de você, seja para sair como missionário, seja para ofertar, seja para orar. Mas ninguém de nós vai ficar de fora. Amém. Isso que é importante. Você pode ser um missionário que sai, você pode ser um missionário que fica. Amém. Uma missão sem oração, sem oferta, não é missão. Sim. A missão só vai ter êxito quando houver uma base ampla de oração e de ofertas. Sim. Tá? Então, na verdade, é como se fosse uma pirâmide. O topo são aqueles que são enviados, mas a base da pirâmide, que é forte, são aqueles que estão na retaguarda e oram. Portanto, querido irmão, querida irmã, você é um missionário sim, e você é uma missionária, e Deus está chamando você hoje à noite. Amém. Então, eu gostaria que você, depois dessa live, possa orar diante do Senhor e se consagrar ao Senhor novamente, para você ser um missionário, uma missionária, do jeito que o Senhor quer para você. Amém. Amém. Senhor, já foi falado na live, né? Não sei se quando você quando você chegou na live já tinha sido dito isso, mas o Senhor chamou a todos, o Senhor capacita aqueles que Ele chamou, o Senhor sustenta aqueles que Ele chamou, e Ele também prepara aqueles que Ele chamou. Então, sim, você tem um sentimento de se consagrar ao Senhor, de ser preparado para ser esse soldado no exército de Deus. Então, procure, irmão, na sua igreja, procure os cooperadores na sua região e vá para o SEAP. Né, irmão Esdras nos falou, o SEAP vai pro SEAP. Hoje, o nosso SEAP, o SEAP hoje mudou, né? Hoje, apesar de ser chamado SEAP, que é Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, hoje, o SEAP, na verdade, o nome é Centro de Formação de Líderes, Centro de Formação de Missionários, né? Centro de Formação de Obreiros do Senhor. O Senhor falou, eu já li o versículo, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Né? Então, o SEAP é para formar trabalhadores para a obra do Senhor. Amém. Vai para o SEAP. Vai para o SEAP. Amém. Graças ao Senhor pelo SEAP. E, bom, irmãos, estamos chegando realmente ao final da nossa live. E queria avisar você, novamente lembrar, né? Que na biografia do Instagram do Missões do Exterior tem um link para você ofertar para os missionários que hoje estão espalhados por todo
o mundo, por todos os continentes, servindo ao Senhor, pregando o evangelho do reino, preparando muitos para esse exército de Deus. E, então você pode fazer a sua oferta, né? E também eu queria já anunciar a nossa próxima live. Nossa próxima live vai ser no dia 20 de agosto. Prepare-se, marque na sua agenda, dia 20 de agosto, às 21 horas também. O tema da live vai ser o missionário e a volta do Senhor, com os nossos irmãos. O irmão André Oliveira vai estar junto com o irmão Pedro Dong nessa live para falar sobre o missionário e a volta do Senhor. Então, prepare-se, coloque na sua agenda e não perca. Então, irmão Esdras, muito obrigado pela comunhão. Certamente todos nós fomos muito, muito ajudados. E queria pedir para o irmão encerrar nos abençoando com uma oração. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus, Amém. Nos humilhamos na tua presença. Tu és o Senhor deste universo. Amém. Tu és também o nosso Salvador, nosso Redentor. Também tu és a cabeça do teu corpo. Sim. Tu és aquele que nos envia, tu és aquele que nos capacita, nos chama e nos prepara. Eu quero orar por todos os irmãos que assistiram a esta live, Senhor, e que sentem no seu coração um chamamento. Seja para sair numa missão, seja para participar da retaguarda, para apoiar, sustentar. Abençoa nossos irmãos. Amém. Senhor, sem servir a Ti, a nossa vida não tem sentido. Sim. Nós somos chamados, nós somos salvos para Te servir. Obrigado, Senhor, porque todos nós fomos chamados para ser missionários. Amém. Senhor, que Tu possa mostrar para cada irmão, cada irmã, qual é a missão que Tu tens para cada um, Senhor. Abençoa nossos irmãos. Amém. Abençoa suas famílias, abençoa seus trabalhos, seus empreendimentos, o seu serviço, o seu ministério. Muito obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigado que hoje estamos aqui na vida da igreja, podendo servir juntos, num só corpo, como um só exército, e também sendo a tua noiva. Obrigado, Senhor. Abençoa os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer mais uma vez, irmão Esdras, e também agradecer a todos vocês que participaram conosco, enviaram várias mensagens, reagindo à palavra enquanto ela ia sendo falada. E não percam a próxima live. E agora nós já sabemos, é hora de nós orarmos, irmos ao Senhor para perguntar para o Senhor qual é o sentimento que o Senhor está dando para nós, o que o Senhor está falando para nós depois de toda essa palavra. Talvez o Senhor esteja chamando alguns aí para se entregar para Ele, e alguns para ofertar, e certamente está nos chamando a todos para participar da obra que o Senhor enviou a alguns irmãos, né? Graças ao Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima live. Irmão Esdras, muito obrigado. Nos vemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Amém.